No dia 1º desse mês, chega a esta casa, para a nossa apreciação, o projeto de lei da Câmara número 2 de 2012, que tem na origem o projeto de lei número 1992 de 2007, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto, senhor presidente, institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo. Estabelece ele um limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da nossa Constituição. Autoriza a criação de 3 entidades fechadas de previdência complementar, as FUNPRESP, destinadas aos servidores do Poder Executivo, um desses fundos, o outro do Legislativo e outro do Judiciário. E altera ainda dispositivo da Lei 10.887 de 2004. A bem da verdade, senhor presidente, senhoras e senhores, senadores e senadoras, há de se dizer que a proposta busca atender disposições introduzidas por nós, constituintes, e eu fui constituinte, na Carta Magna, lá em 1998, por meio da Emenda Constitucional número 20. Naquela ocasião, foram inseridos no artigo 40 do texto constitucional os parágrafos 14, 15 e 16, com as redações que reproduzo aqui. Parágrafo 14. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam regimes de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, de que trata o artigo 201. O que diz o 15? Observado o disposto no artigo 202, lei complementar, disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo. O que diz o parágrafo 16? Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Portanto, senhor presidente, cabe-nos, senhoras e senhores, definir. Eu sei que há enorme a responsabilidade de discutir esse tema com a profundidade que ele exige a matéria e chegar a um resultado final que atenda aos anseios da sociedade brasileira, em especial aos trabalhadores brasileiros. De minha parte, penso que estou totalmente à vontade para discutir a questão. Afinal, tenho eu enfrentado aqui diversas lutas e nenhuma delas me arrependo. A minha posição na questão do CPMF, a minha questão na PEC paralela, enfim, sempre fiz o bom combate e com a minha consciência muito tranquila na linha da coerência, sempre em defesa dos legítimos interesses dos trabalhadores brasileiros, da área pública e da área privada. Lutas, inclusive, como foi no caso da PEC paralela, que me levaram a ser alvo de algumas incompreensões. E o senador Mozarildo estava aqui na época, diziam que nós estávamos usando a demagogia e falando para a torcida, e que a PEC paralela nunca seria uma realidade. Tiveram que nos engolir, passou um período, e nós aprovamos a PEC paralela, que foi a salvação da lavoura para o servidor público. Enfim,
Como exemplo dessa, como foi assim também a luta do salário mínimo, né? Quando eu falava que era possível ultrapassar os $100, diziam que era demagogia, hoje o salário mínimo é $350, e eu tive a alegria, numa comissão especial formada aqui no Senado e na Câmara, que eu fui relator, viajamos o Brasil, construímos uma proposta, e com a mediação do presidente Lula com as centrais, é essa proposta que está hoje aí, que nós votamos a favor, que garantiu, agora em janeiro, um reajuste no salário mínimo de 14,2. Senhor presidente, como eu dizia antes, os nossos embates sempre foram feitos com muita franqueza e muita transparência. Fui, sim, um dos articuladores da PEC paralela. Tião Viana, governador do seu estado, foi eu diria, o principal. E nos chamou para dialogar e construímos junto a PEC paralela, que deu origem à emenda constitucional número 47, de 2005, hoje festejada pelos servidores. Senhor presidente, eu estou convicto que esse é mais uma batalha que vamos travar aqui, num bom debate, sobre uma proposta que visa apontar caminhos para uma previdência universal, coisas que o presidente Lula sempre defendeu e eu nunca deixei também de defender. De modo, senhor presidente, que quanto a esse aspecto, estou absolutamente tranquilo. Analiso o projeto de lei número 2 de 2012 com os olhos de quem sempre se posicionou na trincheira dos trabalhadores, da área pública e da área privada, defendendo-os com lealdade e determinação. Feitas essas considerações, devo dizer que há um viés no projeto ao qual não posso me opor e que tem a ver com o conceito da isonomia. Sempre defendi, em meus pronunciamentos, nunca mudei de posição, senhor presidente, a necessidade de se equalizar o tratamento dispensado aos trabalhadores brasileiros, independentemente de atuarem na área pública ou na área privada. Um dos pontos que eu debati, pelhei, eu dizia que eu sou o inimigo número 1, e me considero o inimigo número 1 até hoje, do famigerado fator previdenciário, que eu não quero para ninguém, nem para a privada e também não quero para o servidor público. Hoje eu inalio uma nota que o ministro Garibaldi vai se encontrar amanhã com as centrais sindicais, e nesta reunião eles vão apontar uma alternativa ao fator previdenciário. Então, aqueles que vivem dizendo que essa briga do fator não vai dar em nada, se preparem, porque vão ter que me engolir outra vez. Nós, e eu sei que é a vontade da presidenta Dilma, como era do presidente Lula, como eu usei a tribuna quase que uma vez por semana, vamos continuar atirando muito forte, batendo muito forte, questionando o fator previdenciário, e acredito que nós vamos construir uma alternativa ao fator. E aqueles que disseram que não ia mudar nada, que ia ficar assim o resto da vida, vão ter que chorar as pitangas, porque nós continuamos acreditando que é possível, sim, você alterar o fator previdenciário que confisca a metade do salário do trabalhador no ato do cálculo do benefício. Mas eu sei até aqueles que não entendem a batalha que se trava no Congresso. E a indignação permanente é legítima, só que tem que ter cuidado em quem são os aliados e quem são aqueles que só jogam no pessimismo e que vão dizer eternamente que o fator veio para ficar, que ninguém vai mudar, que vão estender para o servidor. Eu sou daquele que entende que nós vamos derrubar essa coisa mais hoje, mais amanhã, vai ter uma alternativa e não vai ser aplicado para os servidores, nem aqueles que estão hoje no sistema e nem aqueles que vão entrar a partir do fundo complementar que haveremos, creio eu, espero, com mudanças a aprovar. Mas, enfim, os constituintes de 88, e eu fui um deles, também tiveram, por sinal, essa mesma preocupação. A redação final dada ao artigo 201 da Constituição previa, no parágrafo 7º, abro aspas, a Previdência Social manterá seguro coletivo de caráter complementar e facultativo, custeado por contribuições adicionais. Por algum motivo, essa expectativa
de tratamento equânime a todos os trabalhadores sumiu do texto constitucional. Mas penso que a ideia da isonomia, senhores senadores e senadoras, continua viva, continua sendo válida, continua sendo justa. E é por esse motivo que não posso me opor a restrições ao princípio básico do projeto de lei que nos cabe analisar. Ao mesmo tempo, estou plenamente convencido de que o texto oriundo da Câmara pode ser mudado, pode ser aperfeiçoado. E trato de adiantar aqui já alguns pontos que foram me levantados pelas entidades dos servidores públicos como preocupações legítimas. E tanto são legítimas as preocupações que organizamos para essa segunda-feira, 9h da manhã, uma audiência pública patrocinada pela Comissão de Assuntos Sociais e Direitos Humanos. O senador Jaime Campos está aqui, inclusive, está aqui conosco, presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Vamos fazer um bom debate sobre esse projeto numa reunião conjunta das duas comissões, que teve o aval de Vossa Excelência, uma iniciativa que nós provocamos e Vossa Excelência concordou que tem que fazer, indicou já o senador Pimentel como relator da matéria. Ao mesmo tempo, digo eu, que entendo o princípio da isonomia, entendo que o texto pode ser melhorado. Em primeiro lugar, é evidente que na forma como chega ao Senado Federal, o projeto apresenta, no meu entendimento, algumas questões que nós temos que aprofundar o debate. Artigo 1º, veja bem, dispõe: fica instituído nos termos dessa lei o regime de previdência complementar a que se refere os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da nossa Constituição. Para os servidores públicos titulares de cargo efetivo na União, suas autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União. Não obstante, ainda que o teor do artigo 1º seja exatamente esse que acabei de reproduzir, não se prevê no projeto de lei número 2 de 2012 a criação de uma entidade de previdência complementar que abarque os servidores membros do Ministério Público. O Ministério Público não está nem no Judiciário, não está no Executivo e não está no Legislativo. Por analogia, alguém poderia dizer, olha, deve ser encaixado lá no Executivo. Se é no Executivo ou é no Judiciário, que fique claro, não está claro onde fica o Ministério Público. A permanência dessa situação, é claro, haverá de gerar distorções, na medida em que o regime previdenciário dos servidores e membro de um órgão específico da União seria totalmente diverso dos regimes previdenciários dos demais órgãos daquele Estado, dos três: Judiciário, Executivo e Legislativo. O fato, senhor presidente, é que a polêmica em torno da questão de ter ou não uma única ou múltiplas entidades de previdência complementar para a administração federal existe desde a introdução do tema na Constituição pela emenda 20, lá em 98. O tema voltou à ordem do dia com a apresentação do projeto de lei 1992-2007, que, por sinal, previa em seu texto original a existência de apenas uma entidade, e não 3 entidades. Na negociação que levou à aprovação do texto da Câmara dos Deputados, optou-se, por pressão natural, tanto do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, optou-se pelo desenho atual com 3 entidades separadas. Principalmente, essa era a posição do Judiciário, que não tinha a mesma vontade dos outros 2 poderes, leia-se Legislativo e Executivo. Mas, senhor presidente, não se conseguiu chegar a um consenso sobre a posição do Ministério Público, de modo que recebemos o texto, repito, com essa grave inconsistência que vai gerar polêmica. E nós temos que tentar sanar aqui no Senado. Outra questão que me preocupa, senadores e senadores, diz respeito ao Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários. Originalmente, o projeto de lei 1992-2007 previa que a contribuição da União
para as entidades de previdência complementar seria igual àquela feita pelos servidores, ou seja, o limite de 7,5% da expectativa da respectiva remuneração. Na negociação, para se conseguir aprovar o projeto, esse percentual o Executivo cedeu e foi ampliado para 8,5%, que foi bom, mas com a contrapartida da criação do FCB. Ocorre que esse fundo, de acordo com a proposição, é responsável pela cobertura não apenas dos eventos não programáveis, mas também das aposentadorias especiais, como também das mulheres. Ora, enquanto no primeiro caso temos uma despesa cuja responsabilidade deve caber indiscutivelmente aos participantes do Fundo da Previdência Complementar, já que se trata de risco por todos compartilhado, no segundo caso não me parece, senhor presidente, razoável onerar esses participantes com um financiamento de custo que deveria caber à sociedade, e não aquele que optou pelo fundo. Efetivamente, quando se decide que certas pessoas ou categorias devem ter regras especiais para a aposentadoria, isso é feito para assegurar a justiça social ou a saúde dessas pessoas. O princípio é justo. Quem paga é que há aí uma discordância. Trata-se, portanto, de norma geral, senhor presidente, que deve ser financiada por todos e não apenas por uma parte da sociedade. Ademais, além de não parecer justa para os trabalhadores, há de se considerar que essa previsão, mantida como aparece no texto atual, vai consumir valor significativo das reservas das entidades de previdência complementar, comprometendo o seu equilíbrio econômico financeiro para o futuro. Repito, já que aqueles que estão no sistema, até a promulgação dessa lei, ninguém será atingido pelas mudanças. Todos ficarão com o sistema antigo, a não ser que queiram migrar, a não ser que queiram passar para o fundo complementar. Ou seja, ficarão com a possibilidade de se aposentar com o teto, que seria hoje em torno de R$ 27.000, e não os 3.900, que é o regime geral. Outra questão, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, que assume nesse momento, outra questão a qual devemos ficar atentos tem a ver com os mecanismos de controle sobre a gestão dos fundos de previdência complementar. Já tinha falado há um tempo atrás que é necessário, mais que necessário, é vital, que esses mecanismos sejam extremamente eficazes. E, nesse sentido, quero crer que o texto recebido da Câmara pode ser melhorado, para que o servidor fique seguro de que seu patrimônio será administrado com fiscalização, com competência e com correção. Creio que todos devem lembrar, e já falei aqui numa outra oportunidade, do caso Aeros, em que a falta de fiscalização do governante da época, antes do presidente Lula, acabou por prejudicar os trabalhadores que regiamente contribuíam para o fundo e que hoje estão ao léu. Realizamos com a presença de Vossa Excelência, inclusive uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social, mais na Subcomissão de Trabalho e Previdência, onde vimos o desespero de homens e mulheres que, no longo da sua vida, pagaram Aeros e depois ficaram sem